Estudo do livro Em Direção à Minha Presença Mágica para Saint-Germain, por Andrea Brites, Método Good Vibes, parte 13. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma parte da leitura do livro Em Direção à Minha Presença Mágica para Saint-Germain. E hoje nós vamos falar do tema Mestres Ascensionados. Texto ditado por Saint-Germain neste livro. Então, como de início, nós vamos fazer uma meditação. Então, feche seus olhos, inspire, expire. Mais uma vez, inspire, expire. Está se sentindo mais equilibrado. Pedimos a intercessão, mestre ascensionado, o sétimo raio cósmico solar, Saint-Germain, irradia sua chama violeta de forma a transmutar todas as energias que estejam em desequilíbrio em nossos corpos. Agora, eu sou a chama violeta. Eu sou a chama violeta. Eu sou a chama violeta. Eu sou a chama violeta que transmuta, transmuta, transmuta todas as energias dissonantes em puro amor incondicional. Imagine agora uma chama violeta envolvendo você da cabeça aos pés, envolvendo todos os seus corpos sutis, envolvendo todo o ambiente onde você se encontra nesse momento, transmutando, limpando, higienizando todos os lugares, todas as pessoas à sua volta. Imagine essa chama violeta envolvendo a todos, limpando bloqueios, limpando crenças limitantes, sentimentos negativos, pensamentos negativos, qualquer coisa que esteja em desequilíbrio. Imagine-se agora envolvido pela chama cor-de-rosa do puro amor incondicional, envolvendo e tomando espaço de todos os espaços negativos que estavam anteriormente ocupados. Agora você é só amor incondicional. Então, o amor incondicional, a chama cor-de-rosa, envolve você, todos os seus entes queridos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho. Sinta-se equilibrado. Sinta-se envolvido por esse amor incondicional. Respira fundo. Sinta-se em paz. Imagine agora uma chama dourada envolvendo você em pura luz. Muita paz, muita harmonia. Pedimos para que os mestres ascensionados estejam conosco nesse momento, enviando as suas chamas, as suas qualidades divinas, reforçando e ativando essas qualidades em nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos então dar continuidade à leitura que trata sobre mestres ascensionados. Então fala assim: o que são os mestres ascensionados por Saint-Germain? Os grandes mestres ascensionados são considerados como deuses para alguns. Não é surpreendente que na mitologia dos antigos suas atividades sejam relatadas de formas de mitos e fábulas. Eles exercem todo o poder divino em todos os momentos,
porque estão concentrados com a determinação intransigente na presença divina eu sou. Eles manifestam a perfeição divina e, desta forma, todo o poder pertence a eles. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os mestres ascensionados, eles foram que pessoas, seres humanos que viveram várias encarnações aqui na Terra e que desenvolveram o poder do eu sou. E através do desenvolvimento desta habilidade, ou seja, tomar consciência desta verdade, da existência do poder eu sou, da força do poder eu sou, eles passaram a fazer o que se diz, entre aspas, milagres nos olhos dos seres humanos comuns. Exemplos de mestres ascensionados, nós temos Saint Germain, temos Jesus Cristo, temos Mestre temos Buda, temos outros mestres, Mestre Nada, que é a Maria Madalena. Então, nós temos vários mestres ascensionados. Quando Jesus disse, em verdade eu vos digo, o que eu faço, vocês podem fazer até de forma maior, melhor do que eu. Ele sabia do que ele estava falando. Não sei se vocês viram o estudo que eu fiz do livro de Ouro de Saint-Germain, do volume 2, onde fala dos mistérios desvelados, tanto no volume 1 quanto no volume 2, você tem lá no início dizendo as encarnações de Saint Germain, e uma delas, dessas encarnações, foi quem? Foi São José, pai de Jesus. Então, ele preparou durante os 33 primeiros anos de Jesus para trabalhar a energia da presença eu sou. E Jesus, ele veio para demonstrar que todo ser humano na Terra pode alcançar e expressar a maestria e a soberania consciente do poder do eu sou. Ele deu exemplo deste poder dos mestres ascensionados e provou à humanidade que é possível para que todos possam chamar a presença eu sou e colocá-la em ação, de forma a controlar conscientemente todas as coisas humanas. Porque, como a gente já leu antes em outros estudos, a presença eu sou é ela que controla e governa a nossa vida, quando você permite. Então, quando você permite que ela controle e governe a sua vida, você passa a ter na sua vida a presença de quem? Do Criador em você. Porque a presença eu sou nada mais é do que uma pequena centelha divina de quem? De Deus, do todo. Então, quando você deixa Deus aparecer, Deus controlar e governar a sua vida, através da sua presença, eu sou, você passa a governar e controlar o que você desejar, ou seja, seus desejos são realizados pelo poder do eu sou. Os grandes mestres ascensionados, esses seres de amor, luz e perfeição, que guiaram a expansão da luz na humanidade desde a sua origem no planeta, não são produtos da imaginação. Eles são seres reais, visíveis, tangíveis, gloriosos, vivos e animados com tanto amor, tanta sabedoria e tanto poder quanto a mente humana não pode nem conceber. Vocês veem que dentro do texto, né, dos livros de ouro ou de outros livros que nós lemos aqui ligados a Saint-Germain, quando se fala dessa presença mágica, desse eu sou, nós falamos das chamas trinas, da chama trina do amor, da sabedoria e do poder. A chama rosa, a chama amarelo dourada e a chama azul
cristal. Então, dos textos eles tratam sempre disso. Então, sempre que se falar que os seres, que eu acabei de ler, os seres eh, ascensionados trabalham o amor, a sabedoria e o poder, eles estão falando que eles trabalham a chama trina, a força da chama trina. Então, em todos os lugares do universo, eles cumprem livre e naturalmente tudo o que o homem comum considera sobrenatural. Eles são os guardiões da raça. Sua tarefa é educar e ajudar o ser individualizado a se desenvolver em consciência, além da expressão dos humanos comuns. Desta forma, eles trabalham os atributos dos raios e da força da chama trina em quem? Nos seus alunos, nas pessoas que eles acompanham. Então, eles passam a dar instruções primárias de acordo com o grau de desenvolvimento dos estudantes, dos discípulos destes mestres ascensionados, auxiliando essas pessoas a passarem do seu estado bruto humano para a expressão plena e contínua de sua divindade. E aí ele fala aqui: o mestre ascensionado é um ser individualizado que, por esforço consciente, desenvolveu bastante amor, poder em si mesmo para quebrar as correntes de todas as limitações. O que ele quer dizer isso? Que no momento em que você entende a verdade, o Jesus fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida. No momento em que você entende essa verdade da presença eu sou dentro de você, você entende que pode e deve deixar com que essa presença eu sou controle e governe a sua vida. E com isso, tudo o que você desejar será lhe dado, desde que seja levado em conta e sejam coisas boas, belas e justas. Desta forma, liberada, ele é digno de manipular as forças que estão além da experiência humana. Ou seja, no momento que você se liberta dessas limitações humanas, você consegue manipular as forças da natureza. Ele se identifica como a divina onipresença, a vida está dentro de cada um de nós. Todas as forças, todas as coisas obedecem, pois ele é o ser dotado de livre-arbítrio e consciente do ser divino, controlando tudo pela manipulação de sua luz interior. O mestre ascensionado é capaz de ajudar aqueles que estão sob sua direção, por meio da radiação ou efusão desta luz, que é verdadeiramente sua própria essência luminosa do amor divino. Quando tal radiação é dirigida a um discípulo, os corpos sutis destes, especialmente os corpos do desejo, mentais e causais, absorvem a essência luminosa do Mestre e a luz desses corpos se intensifica e brilha com maior força, como uma centelha que se transforma em chama. Esta essência luminosa é a força mais concentrada do universo, pois dissolve toda discórdia e estabelece um equilíbrio perfeito em todas as manifestações. O corpo do mestre ascensionado emite continuamente raios desta essência luminosa, dissolvendo a discórdia terrestre, assim como raios de força chamados de luz e calor do nosso Sol físico dissolvem esta névoa. Então, o que ele está falando? Conforme você expande a energia do Eu Sou dentro de você, você consegue dissolver não só as suas crenças limitantes, você
consegue dissolver também parte das crenças limitantes, das formas pensamento negativas que existem em toda a humanidade, em todo o planeta Terra, quiçá até do universo e de outros multiversos. A radiação de que os mestres derramam na Terra é energia conscientemente concentrada. Tendo recebido uma certa qualidade, é então direcionada para o cumprimento de um determinado propósito. Desta forma, milhares de vezes, pessoas e localidades recebem a proteção de que a humanidade está totalmente inconsciente e ela continua sua existência ignorando serenamente seus protetores e benfeitores. O que ele está falando? Está falando que os mestres ascensionados, eles, através desse amor incondicional, eles têm dentro deles, que é a chama cor-de-rosa que brilha em suas chamas trinas. Eles nos dão diariamente esta energia dos raios. Então, cada mestre tem o seu raio, uma cor de raio, uma vibração de raio, e cada raio existe uma qualidade divina que é expandida, que é intensificada conforme existem estas emanações. Então, diariamente, os mestres ascensionados enviam essas emanações de luz para a Terra. Existem dias específicos para cada emanação de luz. Eu aqui considero que o primeiro raio ele é dado no domingo, que é o raio azul cristal, que é o raio do poder, da vontade, da fé. O segundo raio é o raio amarelo dourado, que é o raio da sabedoria, da iluminação, do conhecimento, da constância. O terceiro raio é o raio cor-de-rosa, que é dado na quarta-feira, que é o raio do amor incondicional, da caridade. Depois, na quinta-feira, nós temos o raio, desculpa, na terça-feira, o raio cor-de-rosa. Na quarta-feira, o raio branco cristal, que traz a esperança, traz a criatividade, traz a paz. Na quinta-feira, nós temos o raio verde da cura, da verdade. Na sexta-feira, nós temos o sexto raio, que é o raio rubi dourado, da mestrinada, que traz toda a energia de misericórdia, de paz, de harmonia. E no sábado nós temos o sétimo raio, que é o raio de Saint-Germain, que ajuda na transmutação, na misericórdia divina, na justiça. Então ajuda a dissolver as energias negativas, que é a chama violeta. Então esses são os raios que são emitidos diariamente, mas nesses dias que eu falei, né? Domingo, primeiro raio, segundo, terça, terceiro, quarto, quarto, quinto raio, sexto, o sexto raio e sábado, o sétimo raio. Então, eu considero dentro desta origem, alguns livros vão falar outros dias, mas para entendimento e para trabalho dos raios de forma mais simplificada, é melhor que a gente utilize esta forma para que vocês não esqueçam. Então, pergunta assim: qual é o raio da quarta-feira? Quarta, quarto raio. Qual é o raio da sexta-feira? Sexto raio. Então fica mais fácil de entendimento. Porque os raios eles são mandados todos os dias, então não há problema. A diferença é exatamente o quanto você está vibrando positivo para receber o máximo da potencialidade deste raio. Porque se você estiver vibrando negativo, estiver ali reclamando, julgando, criticando, a gente já falou isso em outras lives, você está o quê? Vibrando muito baixo e aí você não vai conseguir absorver quase nada dos raios. Então você precisa melhorar sua vibração, mudar sua vibração para que você receba o máximo
dessas qualidades divinas se intensificando no seu ser. Continuando a leitura, ele fala assim: neste papel, os mestres ascensionados têm a habilidade de mudar de corpo como normalmente se muda de roupa, porque a estrutura celular está sempre sob o controle consciente. Cada átomo responde a cada uma das ordens que eles emitem. Então, a força da palavra. A própria Gênese, nós vemos quando Deus criou o mundo, ele fala: faça-se a luz, e a luz se fez. Então, ele está demonstrando o poder da palavra. Então, as afirmações do eu sou, elas são expressões desta energia, desta força. Quanto mais você faz as afirmações, mais você tem resultados. Quando você faz de forma ciente. Então, diz aqui que os seres ascensionados são livres para usar um ou mais dos seus corpos, e se o querem fazer assim, eles podem o quê? Pedir, eles podem afirmar que sua capacidade de reunir ou dissolver um corpo atômico é ilimitada. Por quê? Porque eles trabalham a força de Deus, do Criador, neles. Eles são a manifestação onipotente de toda a substância e toda a energia que as forças da natureza, os quatro elementos, são os seus servos voluntários e obedientes. E isso é realidade, eu já falei isso várias vezes. No momento que você começa a trabalhar a força do eu sou, as afirmações do eu sou, você consegue mexer com a natureza. Então você pode mudar o tempo, você pode transformar um tempo chuvoso em um tempo de sol. Você pode mandar parar a chuva, pode pedir para começar a chuva. Você pode fazer o que você desejar, porque você tem a força do eu sou. Então, esses gloriosos seres, guardiães e instrutores da raça humana em evolução são chamados de mestres ascensionados do amor, da luz, da perfeição. Incontestavelmente, eles são tudo o que a palavra mestre sugere. Eles manifestam através do amor, da sabedoria e do poder, matrina, o eu divino interior em ação, seu domínio de tudo o que é humano. Por este fato, eles fizeram a ascensão ao plano de expressão acima do humano, no sobre-humano, o divino, a perfeição pura, eterna, toda-poderosa. A sua ignorância e seus limites, a humanidade terrena se permite julgar ou expressar diversas opiniões sobre Jesus e outros mestres ascensionados. Então, assim, o ser humano ainda expressa e julga e critica não só Jesus, como os mestres ascensionados. Por quê? Porque por falta do conhecimento, do poder do eu sou, eles acreditam que aquilo não é possível. Este hábito da humanidade é um dos mais desastrosos, porque estas críticas arrebatam quem as faz e as vinculam mais aos sofrimentos, às limitações que eles próprios criaram. Então é muito importante a gente refalar isso. Se você emite críticas, se você emite julgamentos, se você faz afirmações negativas, você está se auto-prejudicando. Então, não fale mais eu sou isso, eu sou aquilo, coisas negativas. Não fale mais. Não critique, não julgue, porque isso vai te trazer o que? Mais e mais energias negativas. Os mestres ascensionados foram libertados das limitações humanas por um derramamento de luz flamejante e pela atividade da lei. Eles são impenetráveis e todo pensamento humano discordante
não os atinge. Por quê? Porque eles estão em uma vibração superior, então não tem ressonância às nossas vibrações negativas. Mesmo que você fale negativo, você julgue, não os acessam, porque vocês estão aqui fazendo isso nessa parte aqui, baixa de energia. Então a gente já viu que existe uma coisa chamada contaminação vibracional, e quando você contamina, você emite energia negativa, essa energia contamina um ou mais milhares de seres, e como é perfeito o universo, como você emitiu aquela energia, você vai receber de volta tudo aquilo para você, porque ela te pertence, porque foi emitida por você. Então, você pode julgar quem você quiser, o problema é que, como não tem ressonância, aquilo bate e volta quase que imediatamente para você. E aí depois a pessoa não sabe porque a vida não anda, porque não é próspera, porque nada dá certo, porque vocês continuam julgando, continuam criticando. E isso não deve ser feito. Aí, continuando a leitura aqui, eles falam exatamente o que eu falei. Dessa forma, todos os pensamentos ou sentimentos destrutivos são forçados a retornar para aqueles que os emitiram, e eles os amarram mais intimamente à palavra do Mestre, mais intimamente às correntes que eles próprios forjaram. Então você cria vínculo, você emite a energia negativa e aquilo volta para você. E os seres humanos, se pudessem ver seus pensamentos, sentimentos e palavras por toda parte na atmosfera, no éter, aglomerando-se com aqueles que são semelhantes a eles, voltando então ao seu emissor, não só ficariam maravilhados com a sua criação, mas clamariam por socorro para que se dissolvessem tais criações, porque eles se tornariam como determinação em relação à sua própria divindade e se refugiariam no poder do eu sou, para que aquilo fosse transmutado. Pensamentos e sentimentos são coisas vivas e brilhantes, vibrantes. Aquele que sabe disso usará sua sabedoria e se controlará de acordo. Ser divino interno é, em relação ao ser externo, o que Jesus representa em relação à humanidade que faz suas experiências na Terra. Ele revelou o registro do Mestre no mundo exterior e a forma viva de que o ser humano é capaz de se libertar de todas as limitações e expressar a divindade de acordo com o plano original do Criador, pois na origem a humanidade viveu em liberdade e harmonia. Então, o que ele está falando? Lá nos primórdios, no início da humanidade, nós tivemos civilizações que viveram com esta liberdade, entendendo o poder do eu sou. Em determinado momento, isso foi cancelado. Façam os estudos, os livros de ouro, que vocês vão ver que isso está lá sendo falado por Germão. Quando ocorreu, como ocorreu. Quando aqueles que estudam a vida e as leis do universo de uma maneira mais profunda do que o resto da humanidade se tornam cientes da existência dos mestres ascensionados e desejam ir a estes grandes seres para obter instrução e conhecimento que eles possuem. Então, quanto mais você se ilumina e mais se conecta aos mestres ascensionados, você pode receber orientação. Não pense que você não tem acesso a eles, porque todos nós temos acesso. O que acontece é que nós não estamos vibrando positivamente o suficiente para que eles se apresentem. Mas se você está aqui agora, escutando o que eu estou falando, significa que os mestres ascensionados
estão de olho em você, de olho no seu desenvolvimento, e que você, a partir desse conhecimento que você está tomando agora para si, da presença mágica, dessa presença eu sou, da existência dela dentro de você, você vai começar a expandir as suas energias e vai começar a trabalhar essa força maravilhosa que existe dentro de cada um de nós, essa nossa centelha divina. A alma é aquela que aspira a mais luz, mas o eu externo não cumpre de forma alguma seus relacionamentos com esses grandes seres completamente deificados. Somente pela atividade de um amor grande o suficiente e uma disciplina completa do eu exterior, um estudante sincero, convencido e determinado pode ter contato com um destes mestres ascensionados. Se a razão para este contato ser procurado for a curiosidade ou o desejo de saber se os mestres ascensionados existem ou de obter a solução de um problema, o contato nunca será feito, porque eles não estão de forma alguma interessados em dar satisfação do lado humano do aluno. Todos os seus esforços dizem respeito à expansão do ser divino interno, de modo que seu poder seja intensificado a ponto de quebrar as limitações do ser externo que bloqueiam suas manifestações nos planos mentais. O que ele está falando com isso? Que se você tiver apenas curiosidade, né, quiser ser igual São Tomé, ver se existe o mestre ascensionado, eles provavelmente não vão te dar a atenção. Mas se você realmente estiver sinceramente com vontade de expandir a sua chamatrina, né, de expandir essa força do eu sou interno, eles sim estarão ao seu lado, acompanhando a sua evolução. As fraquezas e limitações tornam o veículo impróprio para um instrumento adequado para a expressão do grande eu divino interior. Então, quanto mais você limpa as suas energias negativas, as suas fraquezas, as suas crenças limitantes, mais você se torna apto para receber as orientações dos mestres ascensionados. O corpo humano, com as suas faculdades, é o templo de energia divina, que a grande presença divina produz para utilizá-lo para a manifestação do plano divino. Desculpa. Se a energia divina é desperdiçada para a satisfação descontrolada dos apetites e dos desejos do eu externo, e se a presença interior não é posta em posse do seu veículo, controlando e governando o seu corpo, seus corpos, então ela se retira, privando o eu externo do poder de manipular. A mente e o corpo entram em decrepitude e depois se dissolvem. É o estado que o mundo chama de morte. Aquele que busca o contato com o mestre ascensionado no corpo visível, tangível e vivo, sem ter passado por uma preparação que gradualmente harmoniza sua estrutura externa e mente com a do mestre, é como se um aluno no jardim de infância pedindo a um professor universitário para que ensine ABC. Os meios ascensionados são, na verdade, grandes baterias carregadas com formidável poder e energia. Tudo que toca sua radiação está altamente carregado com sua essência de luz, exatamente como uma agulha que, quando colocada em contato com um ímã, assume suas qualidades e permanece magnetizada. A ajuda e a radiação dos mestres ascensionados são essencialmente um dom de amor, e é por isso que eles nunca usam sua força para obrigar o aluno a se desenvolver. Tem que ser uma coisa sincera. Eu quero me desenvolver, eu quero entender mais sobre a energia.
se colocar à disposição, estar o tempo todo orando e vigiando. Germán fala sempre isso: orai e vigiai. Vigiai o que? Seus pensamentos, suas palavras, seus sentimentos. A lei do amor e a lei do universo e a lei dos seres individualizados não permitem que os mestres tratem o exercício do livre-arbítrio das individualidades, exceto em períodos de atividade cósmica, quando o ciclo cósmico suplanta o indivíduo. Nesses tempos é quando os mestres ascensionados podem dar mais assistência do que o normal. Então, o que ele está falando aqui? Eles não interferem no livre-arbítrio da pessoa. Então, se você, enquanto você não decide expandir a sua chama trina, eles não vão chegar próximo. Então, é importante que vocês entendam isso. E que a gente já está chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Então, vamos parar por aqui e agradecer a você. E amanhã a gente continua lendo um pouco mais sobre esse poder dos mestres ascensionados e essa assistência que ele nos dá, né, para que a gente possa expandir a nossa força.